Sejam bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez, o tema da lição é a oração na prática. Mas antes eu vou te pedir para poder seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal no Instagram, para a gente continuar estudando junto, continuar crescendo em Cristo, continuar aprendendo em comunhão com o nosso Deus. Então, dessa vez a gente vai falar sobre oração na prática. Por que na prática, né? Porque às vezes a gente leva a oração muito nessa teoria. E aí, quando chega na vida real, no dia a dia, a coisa fica um pouco diferente. Então a gente vai entender como é que na prática a gente consegue adorar a Deus em oração. E aí o verso para memorizar, ele tá lá em Salmo 62, verso 8, que diz assim, na minha versão, né? Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Então, aqui o verso para memorizar convida a gente a não só chegar a Deus para fazer pedidos, não só chegar a Deus para poder reclamar, porque geralmente é o que a gente faz, né? Mas a lição convida a gente a chegar a Deus para adorá-lo em oração, né? Confiar nele o tempo inteiro. Então, não só fazer aquela oração rápida que a gente já considera a oração do dia, aquela oração montada, mas realmente a lição nos convida a que a gente se derrame aos pés de Deus. Então, esse se derramar que é a oração que Deus está esperando da gente. Uma oração sincera em que a gente realmente pode se jogar, se entregar, abrir o coração de verdade para Deus. E por mais que a gente esteja sentindo coisas ruins, né? Enfim, às vezes a gente tem pensamentos ruins mesmo. Chegar para Deus e ser sincero, enfim. Deus quer isso da gente, né? Que a gente realmente se entregue completamente a Ele. E aí a lição vai fazer várias perguntas, nos questionando sobre a nossa vida de oração, né? Então ela pergunta, com qual frequência que você ora? A sua oração é só para fazer pedido ou você realmente está adorando e louvando a Deus na sua oração, né? Porque a oração, ela vai ligar você a Cristo, né? Inclusive tem um verso aqui de um livro de Ellen White, que é uma das profetisas da Igreja Adventista, uma das fundadoras. Ela diz assim, ó: se quisermos crescer e florescer, devemos continuamente extrair seiva e alimento da videira viva, pois, separados da videira, não temos força alguma. Ou seja, a gente está ligado a Cristo através da oração, assim como a videira está ligada aos ramos. Se separar, elas simplesmente morrem e elas não conseguem florescer, não conseguem dar frutos. Então, assim também é a gente. Se a gente vive sem oração, sem esse contato com Deus, sem essa conversa com o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é o nosso mantenedor, a gente não consegue florescer, a gente não consegue ir pra frente. E às vezes a gente tá indo pra igreja, tá em determinado ministério, enfim, tá se envolvendo ali. Mas na prática, né, como diz o tema da lição, a gente não tem essa ligação com a videira, né, que é, no caso, a oração, essa conversa mesmo. Então Deus, ele nos chama para algo muito além do que só superficial. Ele realmente nos chama para ter uma ligação verdadeira com Ele. E que a partir disso a gente floresça. O que isso quer dizer, florescer? Não quer dizer que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai estar super bem na vida porque você está ligado a Cristo e Cristo vai te abençoar e tudo mais, que é uma teoria que a gente tem visto muito, né, nos últimos dias aí, que a gente tem chamado de teoria da prosperidade. E que as igrejas estão pregando muito isso, né? Mas aqui a coisa é muito mais profunda. Deus, ele não promete pra gente bens materiais, ele não promete pra gente que a gente vai ser feliz nesse mundo. Na verdade, ele promete pra gente que a gente vai ter paz e que o fardo vai ser leve. E isso vocês vão entender futuramente, que isso vale muito mais a pena do que ter, por exemplo, algo que eu quero muito de, enfim, bem material. Então, entender que a nossa caminhada com Cristo, ela vai muito, muito além dessa vida nesse mundo, né? A gente tem uma eternidade aí pela frente. E essa oração vai ser o que vai realmente nos fazer ter relacionamento com Cristo. Porque não adianta a gente querer ir para o céu sem conhecer o dono do céu. Ele é quem, enfim, vai estar com a gente na eternidade. Então imagina você passar uma vida inteira, né, uma eternidade inteira, com alguém que você não conhece. Então, o conhecer a Deus, ele também vem da oração. E aí a lição vai fazer uma pergunta importante, que ela pergunta assim: você já experimentou o poder e a presença de Deus por meio da oração, de alguma forma que transformou tudo em sua vida? E aí eu pensei na minha resposta. Uma vez eu fiz Missão Caleb, que foi uma Missão Caleb que foi transformadora para mim. Foi num ano bem difícil, mas Deus, ele falou comigo demais nessa missão. E a gente foi fazer missão numa comunidade.
E lá tinha muitos casos de pessoas extremamente carentes. Então, o trabalho que a gente estava fazendo lá era, com certeza, né, de levar a Cristo, mas também muito social, né? Realmente de doar roupa, doar alimento e esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente fica orando muito pela pessoa, mas na verdade que a pessoa precisa, às vezes, é de um cobertor, né? Não é exatamente, enfim, só de oração, né? Óbvio que ela precisa de oração, óbvio que ela precisa da palavra, mas a gente também tem que chegar para poder tratar o nosso próximo como a gente trataria Cristo. E aí a gente chegou lá para poder fazer a missão. Aí a gente, enfim, indo assim pelos corredores e tal lá da comunidade, a gente chegou na casa de um cara que, enfim, uma pessoa na rua falou assim: ah, aquela pessoa ali tá precisando de uma oração. A gente foi na casa dele, e aí quando a gente chegou lá, o cara tava deitado, muito doente, muito doente. E aí quando ele viu a gente, ele começou a chorar. E aí chorava, chorava, chorava muito. E a gente não entendia muito bem por que ele tava chorando tanto. E ele falou assim: vocês são resposta da minha oração. Eu tava aqui orando a Deus para mandar alguém para me ajudar, porque eu não tenho nada na minha geladeira, eu não tenho o que comer, e eu precisava muito comer, eu tô com muita fome. E vocês chegaram aqui justamente no momento que eu estava orando. Então, naquele dia ali, por mais que foi uma situação muito, muito triste, a gente viu quanto que Deus está cuidando do seu povo, por mais que passe dificuldade, por mais que passe por provações muito sérias. Deus atende as orações, atende as respostas, dá respostas, né? Através da Bíblia, ele vai falar contigo através de pessoas, como no caso foi na Missão Caleb. Enfim, Deus, ele sempre vai estar presente, sempre vai estar cuidando. Se você reparar nos detalhes, ele está sempre contigo. Mas ele também quer ter você nesse papel, né? Uma aliança que ela é dupla, como a gente já viu aqui em lições anteriores. Então, precisa também de dedicação sua, e Deus também vai estar à disposição. Então, essa troca, essa ligação que a lição nos convida a ter com Jesus Cristo, com Deus, para que a gente realmente seja sincero com Ele, né? E aí a lição vai falar assim, ó: Ele sempre responde às nossas orações, mas é no tempo dele e da sua maneira perfeita, embora não seja da forma como esperamos. Também tem isso. Porque às vezes a gente ora já meio que querendo uma resposta específica, mas nem sempre é assim. Deus, ele tem uma visão que é muito mais macro da situação. Ele vai olhar tudo, ele vê o mundo espiritual. Então, Deus sabe o nosso futuro, inclusive. Então, ele sempre vai tomar a melhor decisão pra gente, que nem sempre é a decisão que a gente tá querendo no momento. Porque a nossa visão superficial vai achar que tal coisa é melhor, mas nem sempre é. Então, através da oração, às vezes a gente consegue entender essas coisas e consegue entender que Deus vai responder o seu pedido, vai responder o seu desejo, mas esteja preparado para receber o não de Deus, porque com certeza esse não vai ser um não carinhoso e vai ser um não que é pro seu bem, né? Por mais que a gente não consiga ter tudo que a gente quer, não consiga fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? Influenciar as situações da maneira que a gente acha que é, enfim, melhor. Deus sabe de todas as coisas. E quando a gente entrega tudo na mão dele, quando a gente chega para ele em oração, para expor toda a situação, para poder falar para ele que ele está livre para poder tomar as decisões que ele achar melhor, isso tudo vai influenciar diretamente na sua vida espiritual, e você vai ver que quando Deus toma conta da situação, tudo fica mais leve, o fardo fica mais leve. Você consegue ter uma relação incrível com Cristo, consegue estar ligado na videira e consegue finalmente florescer. Então, ao longo dessa semana, a gente vai estudar sobre pessoas que oraram dentro da Bíblia, outras pessoas, e a gente vai conhecer mais personagens para a gente se inspirar a ter uma vida de oração na prática. Então, vamos fazer uma oração para a gente terminar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor está disposto a conversar com a gente, está disposto a ter um relacionamento, e por favor, nos ajude a ter compromisso com esse relacionamento contigo, que a gente realmente chegue para ti para se derramar, para ter uma vida de oração que é diária, que é, enfim, o tempo inteiro, que a gente esteja conectado com o Senhor. Esteja conosco, é isso que eu te peço, que eu desse em nome de Jesus. Amém. Agora você está convidado mais uma vez a se inscrever no nosso canal, liga o sininho, mas também segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @adventistas_caxambi, pra gente se conectar aí junto e chegar no céu, todo mundo ligado na videira, amém? Tchau, tchau!